E já comenta aqui, poupar ou não poupar segunda-feira contra o Atlético Paranaense, que ontem venceu o Belgrano, se classificou na Sul-Americana, avançou para a fase quartas de final, tem um jogo dificílimo com o Vasco, segunda e quinta. O Atlético está em 3 competições, vivo. Campeonato Brasileiro, está até disputando com o Vasco ali a posição, no meio da tabela. Copa do Brasil, vai disputar a vaga para a semifinal com o Vasco e agora foi para a fase quartas de final na Sul-Americana. Será que o Furacão vem com o time principal segunda-feira? Acho pouco provável. Mas e o Vasco? Poupa ou não poupa? Vamos falar sobre esse tema aqui no nosso vídeo, preparação para o jogo com o Furacão e, claro, ainda repercutir no episódio, porque ontem fiz uma live, se você perdeu, vou resumir aqui a minha opinião. O humorista Rafael Cunha pisou na bola, já se desculpou ontem mesmo, o Vasco emitiu também uma nota oficial, os jogadores demonstrando que há uma unidade dentro do grupo. O grupo pode ser tecnicamente com alguns desequilíbrios, mas há união. Não é um grupo que cada um puxa para um lado, todo mundo saiu em defesa do Léo, com o mesmo texto, aquilo e tudo. Mas fato é que, dentro do ambiente Vasco, não cabe o que foi feito. E o humorista, Rafael Cunha, se desculpou depois, vida que segue. Se o Léo aceita ou não, desculpa, é uma outra história. Mal comparando, eu, convidado pelo Mário Vassalo, que é o diretor da Vasco TV, vamos imaginar isso, vou narrar um jogo da forma como eu narro aqui no canal, dentro da Vasco TV? Não tem lógica. Como é que eu poderia falar o que eu falo, me manifestar como torcedor? Só aqui no Fanático Vascaíno. Então, acho que tem que entender onde você está. Se eu fosse narrar um dia na Vasco TV, não poderia usar os termos que uso aqui, por respeito, porque estou dentro da casa do Vasco. Aqui eu estou dentro da casa dos vascaínos, e eles reagem assim, ou até mesmo pior do que eu narro. Enfim, vira a página, segue o jogo. Bom, Coutinho tem tudo para ser relacionado para o jogo de segunda-feira com o Atlético Paranaense. É o jogo que fecha a 24ª rodada, que inicia amanhã, tá? Então o Vasco vai encerrar a 24ª rodada, podendo pular pelo menos uma posição na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro, caso ele vença o Atlético Paranaense. Por isso, a discussão, poupar ou não poupar os jogadores. Eu vou bater esse papo com você agora. Bom, dito isso, vamos falar sobre o time para segunda-feira, poupar ou não poupar. Eis a questão. Léo Pelé, vou começar por ele, já que falei no início do vídeo sobre o que aconteceu na festa, que foi espetacular do Vasco, uma festa para ficar na memória, né, criando vínculos e memórias afetivas, e lá eu levei o Lucas, que encontrou ex-jogadores como Germano, Sorato, Acácio, Ricardo Rocha, enfim, Azul, Fabrício Carvalho, Mauro Galvão. Não vi meu amigo, meu irmão Carlos Alberto, quando eu cheguei ele já tinha saído. O Léo Pelé, que a gente falou aqui da questão do Rafael Cunha, esqueçam isso, vamos virar a página. Ele não está entregando tecnicamente o que dele se espera, não é mau zagueiro, está passando uma fase ruim, então é hora de sair do time, aliás, já passou da hora de sair do time. Se você tira o Léo Pelé hoje, você não está poupando ele para quinta-feira não, você está preservando um ativo do clube que não está entregando. Se tecnicamente ele não está entregando, ele não faz por merecer a vaga de titular. Pô, mas se eu tirar ele agora, eu dou voz ou dou razão a quem está gritando contra. Não é isso. Vai ser uma consequência, mas o campo está dizendo para você, Rafael Paiva, que o Léo não está entregando. Basta olhar, não vou nem pegar, o corte rápido dos 2 últimos jogos. Bragantino em casa, falhas individuais graves. Retira, recicla, né? Treina, tira um pouco do foco, muda a cabeça, muda o foco que ele vai ter quando voltar, ele vai ser útil. O Léo Pelé vai ser útil ao Vasco. E não tem nada de racismo na história, gente. Pelo amor de Deus, não vamos misturar os assuntos. Nada a ver. O Maicon é branco e já sofreu críticas pesadas também. O Léo é negro e sofre críticas pesadas. O Praxedes é branco, que foi embora para o Atlético Paranaense. Então não tem racismo, tem avaliação técnica. Claro que emocional do torcedor, que se deixa levar pela emoção e a razão às vezes fica ultrapassada. Mas esse é o torcedor. Isso é um torcedor. Então assim, agora o que aconteceu na festa, para mim não tem justificativa nenhuma.
Mas voltando a falar de poupar ou não poupar, talvez alguns jogadores tenham que ser poupados e outros o Vasco aproveitar para dar ritmo. Só que não dá para tirar 5, 6 jogadores. É aí poupando, tirou 2, 3. No segundo tempo, tira mais 2, 3. E aí você vai mudando, não pode sair 5, 6 de cara. Por exemplo, Piton não vem desgastado? Tira o Piton, bota o Vitor Luiz. Foi bem, ele volta de suspensão. Tranquilamente a lateral esquerda. Segundo tempo, tira o Paulo Henrique, bota o Puma, para não desgastar o Paulo Henrique. Pô, o Adson vem se desgastando, tira ele de início. Bota o Ryan pela ponta. É uma opção. Tira 2, 3 no máximo. Vai ajustando. Se você tira o Léo, Piton e o Rossi, pronto. Vem o segundo tempo, preserva o Verratti, coloca o GB, tira o Payet, bota o Coutinho para dar ritmo. Para você na quinta-feira ter um time inteiro e com quilometragem. Porque é necessário. Jean Menezes chegando ao Rio de Janeiro para fazer exames, assinar contrato com duração de 2 anos. O Vasco atrás de zagueiro, ontem foi noticiado pelo GE, pelo Pedrosa, a busca pelo Rafael Tolói, de 33 anos, baita zagueiro, mas ele tem mais 1 ano de contrato com o Atalanta. Será que vem agora? Cairia como uma luva. Vem para ser titular. Aliás, o Vasco precisa trazer jogadores para o time titular. Porque hoje o Vasco já tem a sua espinha dorsal, precisa incrementar. Porque a composição de elenco já há no elenco. Mais composição, aí eu não aguento. Bom, torcedor, vou começar trazendo o Jean Menezes, atacante, ponta esquerda, chileno, veio do futebol mexicano, que é um futebol concorrido, que é um futebol aguerrido, de alta performance. Não é fácil o campeonato mexicano, e se ele se destacou lá, tem tudo para se destacar no Brasil. Vamos ouvir o que disse o Jean Menezes nessa madrugada ao chegar ao Rio de Janeiro. Sí, buenos días. Estoy muy feliz de llegar a Vasco. La verdad que tengo muchos compañeros que conocen muy bien el club, entonces me recomendaron mucho la ciudad, el club, que es un club muy grande con una afición increíble, entonces vengo con la mayor expectativa de hacer un buen papel y dejar mi nombre bien puesto en esta institución. Menezes, seja bem-vindo ao Rio de Janeiro, ao Vasco da Gama. Muito se chamou a atenção pelo fato de você ser baixinho. E aqui no Brasil tem um jogador, o Soteldo, venezuelano, que faz muito sucesso, já fez muito sucesso no Santos e hoje joga no Grêmio. Qual é a sua expectativa em relação a isso? De ser baixinho e ter o mesmo sucesso? Você pensa sobre isso? O que você pode dizer sobre o seu tamanho em relação ao futebol brasileiro? Que aqui a gente gosta de drible, gosta de velocidade. Fala um pouco também sobre as suas características. Obrigado. Sí, conozco bien a Soteldo. Me tocó enfrentarlo en Chile y después en México también. Entonces somos de características muy parecidas, como tú dices, de encarar mucho, driblar. Entonces, de jugar por izquierda, por derecha, creo que el tamaño no importa en el fútbol, entonces creo que siempre hay que jugar para adelante, hacerlo bien, con corazón, y eso te ayuda mucho. O Menezes, como você descreve o seu estilo de jogo e também quais são suas características, ponto forte aí para poder ajudar o Vasco da Gama? Sí, las características principales mías son el encarar, el ir siempre hacia adelante, asociarme mucho con mis compañeros, dependiendo lo que requiera el equipo, lo que requiera el técnico, ver si juego por derecha, por izquierda. Normalmente me gusta jugar a perfil cambiado por izquierda para ir siempre hacia adelante, recortar hacia el centro y terminar la jugada en un remate al arco que sea gol, si Dios quiere, si no un pase de gol a mis compañeros. Jean, só para a gente concluir, você chegou a conversar com o Medel, com o Galdames ou com o Palácio, jogadores que já passaram pelo Vasco, e se você poderia mandar um recado para o torcedor vascaíno? Sí, con el que hablé mucho es Galdames,
le pregunté sobre el club, sobre la ciudad, cómo está todo, entonces la verdad que me habló súper bien. Igual en México fui compañero de Luan García, que estuvo mucho tiempo en Vasco, me dijo, entonces muy contento de llegar acá, de llegar a una institución tan grande como es Vasco. Tá aí o Jean Menezes, que ainda nesta sexta-feira vai realizar exames médicos, assinar contrato, e é o mais novo reforço para o ataque do Vasco, preenchendo a coluna que o Vasco precisava na frente. O Vasco precisa de mais um volante e a diretoria sabe disso. Mas agora mira um zagueiro. Os dois nomes vazaram: Rafael Tolói e Rodrigo Guti. Eu quero o seu comentário. Isso eu não estou entendendo muito bem. Preste atenção. O perfil do Rafael Tolói, que eu conheço, 33 anos de idade, um baita zagueiro, se destacou no Goiás, se destacou no São Paulo, seleção de base, foi para a Itália, é naturalizado italiano, defendeu a seleção da Itália, foi, ano passado, campeão pela Liga Europa, defendendo o Atalanta, tem uma baita experiência, escola italiana de defesa, que é uma escola excelente, talvez uma das melhores do mundo. Então seria assim um baita reforço para o Vasco, o Rafael Tolói. Beleza? Aí vem o nome também do Rodrigo Guti. Eu não conheço, tem 23 anos, completamente diferente do Rafael Tolói, que tem 33. A gente está falando de um jogador experiente e depois do Rodrigo Guti, 23 anos, joga na Holanda, futebol muito menos concorrido do que na Itália. Ele se formou na Atalanta também, revelado pelo Curitiba. Eu não estou aqui dizendo que um é melhor do que o outro, mas eu estou dizendo que o perfil do Rafael Tolói é completamente diferente do Rodrigo Guti. O Vasco busca que tipo de perfil? É isso que eu quero colocar. São dois jogadores completamente diferentes. Gostaria muito que viesse o Rafael Tolói, de 33 anos. Só estou colocando que o perfil de um é diferente do perfil de outro. Verratti treinou normalmente mais uma vez. Verratti está confirmado, vai para o jogo contra o Atlético Paranaense na segunda-feira. Felipe Coutinho, ele tem até sábado para treinar normalmente, tá? Ele vem treinando, hoje é mais um dia, sábado outro, se ele estiver bem no domingo, joga na segunda-feira, pelo menos indo para o banco de reservas. O Atlético Paranaense ontem ganhou pela Sul-Americana, 2-0 no Belgrano. Muito bom que o Atlético continue envolvido na Sul-Americana, no Brasileiro, e contra o Vasco joga a Copa do Brasil. Quanto mais envolvido o Atlético tiver em outras competições, mais desgaste, e o Vasco pode tirar proveito dessa situação. O Atlético jogou ontem na Argentina, joga segunda contra o Vasco e quinta contra o Vasco. O Vasco está a semana inteira descansando para jogar na segunda e na quinta. O Vasco precisa tirar proveito aí da situação. Rossi e Galdames. O Galdames conversou com o São Lourenço, o Rossi tem proposta agora do Goiás. Mas ambos ganham muito no Vasco da Gama e vai ser muito difícil tirá-los dali. Vamos aguardar se o Rossi aceita ou não uma proposta para jogar no Goiás. Segunda divisão do futebol brasileiro, deixando o Vasco, recebendo bem. Situação delicada, né? Família, ficamos aí com o nosso giro de notícia do Vasco. Mercado da bola agitado, o Vasco está aí em busca de um zagueiro, né? E vamos ver se o Vasco dessa vez vai fazer contratação de mercado do tamanho do Vasco. E vamos ficar aí para que o Vasco possa se sagrar o verdadeiro campeão dessa Copa do Brasil. Vamos junto, um grande abraço, vamos junto, forte fui.